E aí, o que é e como se calcula a taxa de compressão do motor? E, mais complexo ainda, o que é a taxa de compressão dinâmica de um motor? Sejam bem-vindos ao canal da ProTuning, senhoras e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a taxa de compressão de um motor, tanto a fixa, ou seja, ela não se altera, quanto a dinâmica, que está ligada à eficiência volumétrica do motor. E é legal falar para vocês, pessoal, a parte da taxa de compressão, especialmente a fixa, ela é bem simples da gente criar uma noção e a gente está aqui para ajudar a iluminar esse caminho para vocês. Vamos lá. Quando a gente olha a ficha técnica de um carro, a gente vê lá uma taxa de compressão de, por exemplo, 11/1. A gente tem aqui a movimentação do pistão dentro do cilindro, tá? Então, a parte da admissão, onde a mistura ar-combustível, de acordo com a eficiência volumétrica do motor, ela é admitida para dentro do cilindro, a válvula de admissão se fecha e a gente tem a compressão do motor, que é onde a gente fala da taxa de compressão, tanto a fixa quanto a dinâmica. A fixa, pessoal, é assim, o cálculo que a gente fala para fazer, para a gente tirar a taxa de compressão é Vzão mais Vzinho dividido por Vzinho. Calma, é mais simples do que parece. Vzão, pessoal, nesse cálculo todo, é o volume do cilindro. O cilindro ele tem um volume, então, por exemplo, pega um motor 2.0 4 cilindros. Então a gente tem 2.000 centímetros cúbicos ali de deslocamento, ou seja, 2 frascos desse aqui, totalmente cheios até os 1000 ml, então aqui a gente tem 2 litros, motor 2.0. No motor 4 cilindros 2.0, cada um dos cilindros vai ter 500 ml, ou 500 centímetros cúbicos de deslocamento. Então esse é o Vzão, né? A gente calcula pelo curso do pistão, então é a altura do cilindro vezes a base. Então o cálculo básico disso aí é πr² vezes a altura. Mas não se assustem com a matemática, tá? Então a gente tem aqui um cilindro de 500 centímetros cúbicos. A válvula se fecha e toda a mistura a combustível foi admitida dentro deste cilindro. Quando o pistão sai do ponto morto inferior e faz a compressão, quando o pistão chega literalmente no ponto morto superior, ou seja, o ponto mais alto que ele chega aqui, ele comprimiu a mistura a combustível e foi criada a câmara de combustão. Tem gente que se confunde o cilindro com a câmara de combustão. A câmara de combustão ela só é formada quando a mistura a combustível ela é comprimida aqui no ponto morto superior. Tá bom? Quando a câmara de combustão ela é formada aqui no ponto morto superior, pessoal, a gente tem aqui um volume diferente. Esse é o Vzinho. Então o Vzinho é o volume somente da câmara de combustão aqui com o pistão comprimindo a mistura combustível. Então para a gente descobrir o Vzinho, a gente tem que ver a área do cabeçote, onde a mistura combustível é comprimida, o tamanho da junta, a espessura da junta de cabeçote, porque ela também ajuda a dar volume nessa câmara de combustão, e a cabeça do pistão. Então essas três principais características, o formato aqui do cabeçote, o espaçamento, o volume que a junta de cabeçote cria e a cabeça do pistão, eles são responsáveis por formar a câmara de combustão. Inclusive, a gente consegue ver diferenças de pistão para a formação da câmara de combustão. Então tem pistão como esse aqui, que ele é ligeiramente côncavo, então essa parte aqui o pistão ele não é plano, o pistão pode ser plano, côncavo é quando a gente tem uma área inferior aqui, que ela dá uma descidinha, uma espécie de uma depressão, então é um pistão côncavo, e a gente também tem o pistão convexo, onde ele não é nem côncavo nem plano, a cabeça do pistão ela dá uma pequena subida na sua área aqui, isso ajuda a reduzir o volume da câmara de combustão. Então quanto menor é o volume da câmara de combustão, pessoal, maior é a taxa de compressão. É simples assim. Então vamos trazer um exemplo clássico aqui do motor 2.0 4 cilindros que a gente estava falando para vocês. 500 centímetros cúbicos total aqui de volume do cilindro. Ele comprimiu essa mistura combustível e essa câmara de combustão aqui, nesse caso, ela tem 50 ml. Então o Vzão é 500 ml que a gente já tem. O Vzinho são 50 ml que a gente pré-definiu aqui para essa câmara de combustão. Então, 500 ml mais 50 ml dividido por 50 ml. Nesse caso, a gente tem uma taxa de compressão fixa de 11/1. Então, o volume da mistura ar combustível inicial, ela foi comprimida 11 vezes. Então, quando a gente fala de uma taxa de compressão de 8/1, pessoal, significa a mesma coisa. Teve essa admissão da mistura ar combustível e ela foi comprimida 8 vezes em relação ao seu volume original. Por sinal, a gente já falou de eficiência volumétrica em outro vídeo aqui no canal da ProTuning que vocês podem conferir aqui em cima.
Por sinal, vamos falar um pouquinho agora sobre a relação entre a eficiência volumétrica e a taxa de compressão fixa. Provavelmente vocês já viram ou já ouviram falar de um teste de compressão do motor para ter uma noção, esse é um dos caminhos possíveis para ter uma noção sobre a saúde do motor do carro. Então, nesse caso, a gente acaba desligando ali sistema de ignição e sistema de alimentação de combustível, a gente retira a vela de ignição, coloca ali a entrada de um manômetro para ver como é que está a compressão do motor. Pois bem, se a vedação dos motores fossem todos iguais, se a eficiência volumétrica dos motores fossem sempre iguais, digamos assim, a gente só ia ter alteração nessa medição de compressão entre motores com taxa de compressão diferente. Só que, pessoal, se vocês forem olhar em alguns manuais, vocês vão ver que a medição da compressão do motor, ela varia muito entre não só as marcas, mas modelos de motor. Então tem motor 1.6, por exemplo, que vai apresentar lá, nessa condição tem que dar 240 PSI de compressão. Assim como vai ter motor 1.6 que vai ter 180 PSI ou 280 PSI. Então tudo isso varia. E por que varia? Existem questões como vedação do cilindro e também, principalmente, a eficiência volumétrica. E a eficiência volumétrica, ela altera a taxa de compressão dinâmica. Quando a gente fala desse teste de compressão do motor, pessoal, a gente está pegando a taxa de compressão fixa, a gente está pegando as vedações internas do motor teóricas e reais, digamos assim, e a eficiência volumétrica. Então a gente está falando de um ponto específico, mas a taxa de compressão dinâmica, como o próprio nome diz, ela se altera conforme o giro do motor vai subindo, conforme você pressiona ou tira o pé do pedal do acelerador. Melhor ainda, vamos fazer de conta que a gente tem uma taxa de compressão de 11/1 em um motor 1.0, certo? Pois bem, essa é a taxa de compressão fixa. Mecanicamente ela vai ser formada ali com a movimentação do pistão. Só que eu posso ter essa taxa de compressão com uma eficiência volumétrica de 30% teórico, por exemplo, na marcha lenta. Em uma outra situação de uso nesse motor 1.0 teórico, a gente pode ter uma eficiência volumétrica de cerca de 70%, ou outra de cerca de 90%, ou de 110, 140, 160% se esse motor for sobrealimentado. Então, existe a taxa de compressão fixa e a dinâmica ela vai se alterando de acordo com o uso do motor. Tudo isso vai influenciar no quê? Na quantidade de combustível que a gente está injetando no motor, no ponto de ignição, quer dizer, o momento em que vai haver o centelhamento ali na câmara de combustão e por aí vai. E outros fatores também entram como correção, digamos assim. Quando está falando de uma ProTuning, por exemplo, que trabalha por eficiência volumétrica, olhem só que interessante. A gente precisa saber, o mínimo que a gente precisa é de um MAP que tem integrado na central eletrônica, então é um sensor que vai ver a pressão ou a depressão no coletor de emissão. Outro item que a gente usa, por exemplo, é o leitor de TPS, que é o sensor de posição do pedal do acelerador. Isso entra como fator de correção para uma injeção rápida, por exemplo. Outro fator muito importante, a temperatura do motor e também a temperatura do ar do motor. Então a mistura combustível, a temperatura dela ajuda a regular a temperatura do motor como um todo, isso faz toda a diferença no seu funcionamento e também define o quanto que a gente pode ou não adiantar o ponto de ignição. Curtiram esse vídeo, pessoal? A gente espera que vocês estejam fazendo um ótimo proveito. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever aqui no canal da ProTuning e, não menos importante, ajudem a compartilhar o conhecimento. Passem esse vídeo para os amigos ou amigas de vocês que gostam de mecânica para a gente continuar agregando. Aproveitem a área dos comentários para mandar as dúvidas de vocês. A gente está sempre de olho e, de acordo com o que vocês pedem, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. A gente se encontra numa próxima. Um forte abraço, pessoal, e até já!